boa noite. Boa noite. Ambiente pesado entre o Executivo e o Judiciário. Ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que Luiz Roberto Barroso, do Supremo, invadiu competência exclusiva de Temer. A presidente do STF, Carmen Lúcia, afirma que não vai ceder à pressão de políticos. Eles querem recuo na prisão em segunda instância. O caso poderia beneficiar o ex-presidente Lula. Romero Jucá se torna réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. O senador, que é presidente do MDB e líder do governo, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Nova fase da Lava Jato no Rio prende ex-secretária de Administração Penitenciária e o diretor-geral de Polícia Especializada no Estado. Os dois são investigados por desvios de dinheiro no fornecimento de pães para os presídios e lavagem de dinheiro. Fiesp lança campanha contra juros altos e política econômica do governo federal e troca o pato por um sapo inflável. Donald Trump demite o secretário de Estado Rex Tillerson. O presidente norte-americano anunciou a saída dele pelo Twitter e nomeou para o cargo o diretor da CIA. O Jornal da Gazeta está no ar. A Fiesp lançou hoje uma campanha contra os juros altos e trocou o pato por um sapo inflável. Durante o dia, a figura do sapo desfilou pelas calçadas ao longo da Avenida Paulista. Promotores distribuíram panfletos, balões verdes e sapinhos a quem passava. Uma versão de 5 metros de altura foi inflada em frente à sede da Fiesp, que usou o novo mascote para lançar um outro slogan: Chega de engolir sapo. A campanha é contra a taxa de juros cobrada pelos bancos de consumidores e empresas, que ultrapassa os 300% ao ano no caso do cartão de crédito e do cheque especial. Um percentual considerado estratosférico quando comparado ao da taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que atingiu o menor patamar da história em 6,75% ao ano. Representantes de mais de 200 entidades empresariais da indústria, comércio e agricultura participaram do lançamento da campanha esta manhã, comandado pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que não esconde o desejo de ser candidato de novo ao governo de São Paulo. Scaff disputou o cargo em 2010 pelo PSB e em 2014 pelo PMDB. Citado na delação da Odebrecht, está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Teria recebido R$2,5 milhões de reais do chamado Departamento de Propinas da empreiteira. Ele nega. E em anos de eleição, o novo mascote da Fiesp faz lembrar um dos apelidos do ex-presidente Lula, atribuído por Leonel Brizola na disputa pelo Planalto em 1989. Ao dizer que a política é a arte de engolir sapos, o ex-governador e então aliado do PT disse que seria fascinante ver a elite brasileira engolir aquele sapo barbudo, numa referência a Lula. O presidente da Fiesp negou qualquer relação com o caso. Nada a ver com nada ligado à política, nada a ver com Lula, nada a ver com isso. O símbolo do sapo foi escolhido por ser uma figura simpática e tem essa frase popular: chega de engolir sapo. Com o sapo que entra em cena, a Fiesp aposenta a figura do pato, cuja mensagem era contrária ao aumento de impostos. Mas o pato gigante ficou famoso mesmo nas manifestações contra o governo Dilma e virou símbolo pelo impeachment. Em nova fase da Lava Jato no Rio, a Polícia Federal prende o ex-secretário de Administração Penitenciária, o coronel César Rubens Monteiro de Carvalho, e o atual diretor-geral da Polícia Especializada no Estado, Marcelo Martins. A Operação Pão Nosso investiga desvio de dinheiro no fornecimento de pães ao sistema carcerário do Estado. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, as empresas, incluindo uma organização social sem fins lucrativos, utilizavam a estrutura do complexo de Bangu e a mão de obra dos detentos para obterem lucro oferecendo alimentos acima do valor de mercado. As fraudes envolveram ainda casas de câmbio e agências de turismo.
A quantia desviada dos cofres públicos chegou a 44 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, desse total, 300 mil foram lavados no exterior a partir de 4 operações feitas com moeda virtual Bitcoin. É a primeira vez que a Lava Jato detecta esse tipo de transação em casos de corrupção. É uma novidade, né? E mostra que as pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez tentando voar abaixo do radar da Receita Federal, do Banco Central e do COAF. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo das operações junto às corretoras, mas admite a dificuldade em rastrear as movimentações financeiras. O coronel César Rubens Monteiro de Carvalho é o 5º secretário do ex-governador Sérgio Cabral, preso em operações da Lava Jato. Ele comandou o sistema penitenciário no estado. O MPF diz que o patrimônio do coronel aumentou 10 vezes entre 2010 e 2015, período de vigência dos contratos fraudulentos. De acordo com a investigação, César Rubens Monteiro não só sabia do esquema, como determinava a renovação dos contratos com as empresas de panificação previamente escolhidas. E como se não bastasse saber de tudo, porque comandava a secretaria, a investigação aponta que, paralelamente a tudo isso, o coronel era sócio de várias empresas utilizadas para lavar o dinheiro. Outro preso envolvido no esquema, o delegado Marcelo Martins, diretor-geral de Polícia Especializada, era sócio de uma empresa suspeita de lavar dinheiro para a organização criminosa. O pai do delegado também recebia vantagens do grupo. Ele era um dos donos de uma casa de câmbio envolvida na fraude. Essa também foi a primeira vez que um policial civil foi preso na Lava Jato. Presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, voltou a afirmar que não vai ceder à pressão de políticos para incluir na pauta da corte a análise sobre a prisão em segunda instância. Se colocar, a decisão pode ser favorável a Lula. A declaração foi dada durante um debate promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Questionada sobre como lida com a pressão de políticos para colocar o tema em pauta, a ministra respondeu: Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. Desde que o ex-presidente Lula foi condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a questão voltou à tona. Em 2016, a maioria do Supremo votou pela prisão de um condenado assim que a pena fosse confirmada em segunda instância. Este é o caso de Lula. A defesa do ex-presidente tem conversado com ministros do STF na tentativa de que a corte reavalie a decisão. Amanhã, a presidente Carmen Lúcia vai se reunir com o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, um dos advogados de Lula. Eles pedem ao Supremo que o petista só seja preso quando não houver mais possibilidade de recurso em nenhuma instância. O ministro Edson Fachin já negou este pedido, mas a decisão final será do plenário. Ontem, o relator da Lava Jato também se pronunciou sobre a questão. Ele afirmou que não há razões para que o Supremo altere o entendimento já firmado pela Corte. Durante uma aula magna a estudantes em Brasília, Fachin mandou um recado: ninguém é imune à responsabilidade de seus atos. Se o sistema penal punitivo é mais rigoroso para os que podem menos, deve ser tanto quanto rigoroso para os que podem mais. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, apresentou uma questão de ordem à segunda turma da Corte, propondo retirar do plenário os 2 habeas corpus dos quais ele era relator, discutindo a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. A proposta foi aceita pelos demais integrantes da turma. Não sendo mais relator dos processos, devem cessar as pressões sobre o ministro para que ele paute o assunto em mesa para discussão antes que o ex-presidente Lula seja preso. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do debate sobre a prisão em segunda instância. Num instante em que muitos reclamam da judicialização da política, a presidente do Supremo Tribunal Federal parece empenhada em evitar a politização da justiça. Sob o argumento de que não se deve apequenar a Suprema Corte,
A ministra resiste à pressão para reabrir a discussão sobre a regra que permite a prisão de personagens como Lula, condenados na segunda instância do Judiciário. Como lida com a pressão? Perguntaram a Carmen Lúcia. E ela, implacável: eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. Em privado, Lula e seus súditos petistas acusam Carmen Lúcia de seletividade. Sustentam que a preocupação da ministra com a estatura do Supremo não parecia tão aguçada quando quem estava na berlinda era o senador tucano Aécio Neves. Nessa ocasião, sustentam os petistas, com boa dose de razão, a presidente do Supremo reduziu o pé direito do tribunal. A cúpula do PT se queixa de que Carmen Lúcia foi mais política do que juíza ao ceder às pressões que resultaram na abertura de uma porta de emergência para a saída de Aécio Neves, quando a primeira turma do Supremo afastou o senador tucano do mandato e o proibiu de sair de casa à noite. Há, de fato, uma nova Carmen Lúcia na praça. Ao contrário do que alega o PT, ela é melhor do que a anterior, por duas razões. Primeiro, porque aproxima Lula da cadeia. Segundo, porque transforma gente como Aécio Neves em bola da vez. Ou o Supremo põe a fila para andar, ou sua supremacia vai caber numa caixa de fósforos. Boa noite. A delação premiada do marqueteiro do MDB, Renato Pereira, foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Em novembro do ano passado, ele devolveu o acordo para a Procuradoria-Geral da República fazer ajustes nos benefícios. Segundo o jornal o Globo, Renato Pereira afirma que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-prefeito Eduardo Paes participaram diretamente da negociação de pagamentos em dinheiro e em Caixa 2. Na delação ao Ministério Público Federal, Pereira detalha como era o esquema de financiamento para o Caixa 2. 10 ou 12 milhões de reais, não me lembro ao certo, que eu não tenho mais esse documento. Eu apresentei primeiro para o Wilson Carlos essa proposta. Wilson Carlos Carvalho, que era secretário de governo do Sérgio Cabral e, na verdade, era o meu principal interlocutor dentro do Cabral, já há muito tempo. E o Wilson achou o valor aceitável. Depois tive uma conversa com o Wilson e com o Sérgio Cabral, ele aceitou de pronto o valor também, disse que estava ok. O governador Sérgio Cabral também pediu que eu apresentasse esse orçamento para o Pezão. Eu fiz isso depois, conversei com o Pezão. Nessa época o Pezão já era governador, então eu apresentei para o Pezão lá no Palácio Guanabara. E o Pezão disse que ok. O marqueteiro também diz que o pacto da campanha da Fiesp, criado em 2015, tinha claramente o objetivo de promover a imagem de Paulo Scaff para as eleições ao governo de São Paulo em 2018. A delação, segundo o jornal, também envolve a senadora Marta Suplicy, o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, ambos do MDB, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PV Fluminense. Pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, aponta que quase metade dos eleitores brasileiros está pessimista com a eleição presidencial deste ano. Segundo o levantamento, 44% dos eleitores são pessimistas. 20% afirmaram estar otimistas e outros 22% nem otimistas nem pessimistas. Entre os pessimistas, 30% apontaram a corrupção como principal motivo. Outros 19% mencionaram a perda de confiança no governo e nos candidatos. 16% culparam a falta de opções entre os pré-candidatos e outros 11% citaram o fato de serem sempre os mesmos, sem possibilidade de mudança ou de renovação. Já entre os otimistas, 32% apontaram que o principal motivo foi a possibilidade de mudança e renovação. 19% dos entrevistados citaram esperança no voto ou na participação popular. Em relação à honestidade e alinhamento ideológico, 66% dos entrevistados preferem um candidato honesto que defenda políticas com as quais eles não concordam. 19% afirmaram que votariam em um candidato acusado de corrupção, mas que pense como eles. O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 7 e 10 de dezembro do ano passado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos. Romero Jucá, presidente do MDB e líder do governo no Senado, se tornou réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Segundo a denúncia, o senador pediu à Odebrecht R$150 mil em doação para o filho, candidato a vice-governador de Roraima, Rodrigo Jucá, na eleição de 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o pagamento foi feito por meio de doação ao diretório do MDB no estado. Em troca, Romero Jucá teria atuado para favorecer a empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Ao votar, o relator do caso no Supremo, o ministro Marco Aurélio, disse que não há dúvidas da atuação de Jucá pela aprovação das medidas provisórias em favor da Odebrecht. Agora, o líder do governo Temer no Senado vai responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do senador negou as acusações. O advogado do MDBista Antônio Carlos de Almeida Castro disse que os delatores claramente criminalizaram a política nesse caso e sustentou que Jucá era presidente do MDB de Roraima e pediu doação para várias empresas, não só para a Odebrecht. A ação penal contra Romero Jucá é a primeira com base na delação dos executivos da empreiteira. No STF, o presidente do MDB é alvo de pelo menos outros 12 inquéritos. Hoje, a segunda turma do Supremo iria analisar uma outra denúncia contra Romero Jucá no âmbito da Operação Zelotes, mas a decisão foi adiada para o dia 27 deste mês. Neste processo, o senador é acusado de receber entre 2010 e 2014 cerca de R$1.300.000 em propina da Gerdau, para em troca atuar em prol de interesses do grupo no Congresso. O parlamentar também nega. Depois de virar réu no Supremo, Romero Jucá disse que está tranquilo e afirma que seguirá na liderança do governo Temer no Senado e que vai provar sua inocência. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, defendeu um impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Há dias, ele critica a decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente Michel Temer e hoje se posicionou contra a alteração feita por Barroso no indulto natalino editado por Temer. Carlos Marum chegou a dizer que para representar contra Luiz Roberto Barroso, pode pedir licença do ministério para voltar ao cargo de deputado federal. O governo não está pensando nisso. Mas eu estou. Nós estamos diante de um sucessivo desrespeito à Constituição em sucessivas decisões do ministro Barroso. Nessa última, ele consegue desrespeitar os 3 poderes da República. Ontem, Barroso endureceu as condições do indulto, com aumento do tempo mínimo de cumprimento da pena e a exclusão dos crimes de colarinho branco. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão. Marum disse que vê uma atividade político-partidária por parte de Barroso e citou que ele foi advogado do italiano Cesare Battisti antes de ir para o Supremo e que, quando já era ministro, usou um indulto assinado por Dilma Rousseff para beneficiar Delúbio Soares, José Dirceu e José Genuíno. Então nos causa estranheza que agora ele entenda um indulto natalino com a mínima diferença em relação a este, um decreto de indulto natalino, com diferença mínima em relação a esse anterior, de 1/4 para 1/5 da pena, no momento em que nós efetivamente queremos estabelecer uma política carcerária que encarcere os presos mais violentos, seja por ele considerado este decreto um passe livre para a corrupção. Enquanto Marum e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, externavam descontentamento do governo com as últimas decisões do Supremo, o presidente Temer passou a tarde em São Paulo. Ele discursou num evento da Federação das Associações Comerciais do Estado e também na cerimônia de assinatura de um acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Investimentos e Comércio, a Apex e a Siemens. No fim da tarde, o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirma que recebeu notificação do STF sobre a quebra de sigilo telemático, ou seja, dos e-mails de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer. Todas as informações estão sendo providenciadas e vão ser enviadas tão logo o levantamento seja concluído.
As medidas autorizadas por Barroso fazem parte do inquérito que investiga a suspeita de Temer ter editado uma medida provisória para o setor portuário para beneficiar a Rodrimar. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Todo mundo que vai ao Palácio diz que o Temer está irritadíssimo, mas ele não quer entrar nessa briga e, para isso, ele tem um cão de guarda, que era o criado de quarto do Eduardo Cunha, o Carlos Marum, o valet de chambre, como diria aqui o Rodolfo Gamberini, né, que morou em Paris. Pois é, um certo passarinho que anda bicando goiabas lá no Morumbi passou-me a informação de que o Marcelo Odebrecht está se concentrando na busca de e-mails que comprometam uma tal de Embraport, uma empresa que era da Odebrecht e que foi vendida a Dubai Portos e que faz parte lá do Porto de Santos. Segundo esse passarinho, o negócio da Embraport é bem mais grave do que o da Rodrimar. Então, não é por causa da Rodrimar que o Temer está tão irritado e o Marum está berrosnando, né, berrando e rosnando tanto. Talvez na perspectiva de aparecer, já que o Barroso deu mais 60 dias para a investigação, o que é que o Temer, o Rodrigo Rocha Loura, essa turma toda, o coronel João Batista Lima, né, podem ter recebido de dinheiro da Odebrecht. O Marcelo vai contar tudo direitinho nessa história do Porto. O Marum tinha dito já ontem que esse inquérito do Porto é jogar dinheiro público no lixo. Ele não disse bem lixo, ele disse, ele usou outra expressão dessas, mas eu acho que ele errou. O dinheiro da investigação é troco de catedral, né? Não é nem troco de paróquiazinha do interior, comparado com o dinheiro que foi jogado, mas não foi jogado na vala, não. Foi jogado em certos bolsos, em certas contas bancárias, numa mala que, segundo o ex-desastrado geral da Polícia Federal, não é crime nenhum, numa mala na porta da pizzaria, na qual o Rodrigo Rocha Loures ganhou os 100 metros rasos, com mala nas costas, no apartamento do Gedel, lá em Salvador. É para lá que esse dinheiro foi. Não é o dinheiro da investigação que vai fazer mal, ao contrário. A investigação precisa ser feita e o ministro Barroso está no caminho certo. Eu já disse aqui, não adianta o Temer abrir o seu sigilo, se na conta do Temer não tem nada. O que nós precisamos é que o João Batista Lima Filho, afinal de contas, vá à polícia e conte que história é aquela do telefonema da mulher que fala em propina para ele. Aí sim, aí eu começo a acreditar em alguma informação. Mas eu volto aqui direto ao assunto na quinta-feira. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o juiz do direito Fernando Bartoletti, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, sobre as críticas ao judiciário. O Banco Central bloqueou quase R$865 mil de Delfim Neto e de 4 empresas controladas pelo ex-ministro da Fazenda da ditadura. O economista foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Bona Fortuna, um desdobramento da Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro mandou bloquear R$4.400.000, o equivalente a uma parte da suposta propina total de R$15 milhões que teria sido destinada a Delfim Neto nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo o Banco Central, o valor de bloqueio foi cumprido parcialmente por insuficiência de saldo. O presidente do Tribunal de Contas do município saiu em defesa da instituição depois da proposta de reforma ou extinção do órgão. João Antônio, que foi 3 vezes deputado estadual, vereador e líder da gestão Marta Suplicy do PT entre 2003 e 2004, é presidente do Tribunal de Contas do município desde janeiro deste ano. Ele foi indicado para a vaga de conselheiro do órgão pelo ex-prefeito Fernando Haddad, também do PT. O papel do TCM é analisar as contas da prefeitura e também os contratos, editais e projetos. O tribunal pretende gastar este ano R$280 milhões, a maior parte, 200 milhões, para pagar os salários dos 650 funcionários. Desses, 175 são comissionados, indicados pelos conselheiros que eram políticos. Só 25% do quadro são auditores.
os responsáveis pela análise técnica, a atividade fim do órgão. João Antônio defendeu a estrutura, mas afirmou que é possível fazer ajustes. Nós estamos aqui com um conjunto de pessoas exercendo atividades. Tem horário para entrar, horário para sair, atuam, não nos gabinetes dos conselheiros, mas em funções técnicas espalhadas pelo tribunal. São advogados, são economistas, são outros. Claro, precisa fazer ajuste? Faremos os ajustes. Mas isso, uma crítica pontual a algo que pode ser sanável, pode ser corrigido, pode ser melhorado. A coletiva aqui no TCM foi uma resposta às declarações do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do DEM, que afirmou haver na casa um movimento a favor da extinção do órgão. Milton Leite é aliado do prefeito João Dória, do PSDB, que também já havia reclamado que o tribunal vinha retardando obras importantes na cidade. O vereador Milton Leite defende que os conselheiros sejam concursados, escolhidos entre os procuradores do município e com um mandato de 3 anos. Hoje o cargo é vitalício. O conselheiro afirmou que a Câmara Municipal não tem competência jurídica para decidir sobre a extinção do TCM. Nossas competências estão estabelecidas no artigo 70 a 75 da Constituição. Pelo princípio da hierarquia das normas, o município não pode legislar sobre matéria que está positivada na Constituição, escrita na Constituição. Esse é o nosso entendimento. Nessa disputa entre o Tribunal de Contas do município e a Prefeitura e alguns vereadores, é fácil perceber que muita coisa precisa mudar. Extinguir o Tribunal de Contas seria um absurdo. Órgãos de fiscalização existem para isso mesmo: investigar, auditar, conferir, acompanhar, aprovar ou vetar. Quem se diz gestor e não político reclama que o tribunal atrapalha. É justamente o contrário. Os tribunais de conta, se funcionassem bem, tomariam conta do dinheiro dos impostos. Mas para isso, eles precisam também admitir a sua parcela de culpa. Tribunal com membros vitalícios cheios de mordomia? Isso é um absurdo. Indicações políticas de juízes? Outro absurdo. Seria bom que se criassem mais e mais tribunais de conta em cidades de grande população. Mas para serem bons de verdade, eles precisam ser mais técnicos e republicanos e menos políticos. E essa madrugada, a última madrugada, foi de temporais em Salvador, na Bahia. A tempestade causou estragos pela cidade e até o desabamento de um prédio no bairro de Pituaçu, matando 4 pessoas. Aqui na capital paulista, a madrugada também teve muita chuva e muito forte. A cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. Agora à tarde, o sol apareceu e o tempo ficou muito abafado e pode chover ainda hoje. Vamos ver como fica o tempo amanhã, quarta-feira, com Mariana Armentano. Os meteorologistas alertam para fortes chuvas nesses próximos dias no sul do Brasil. É que um sistema de baixa pressão no Paraguai vai se intensificando e provoca temporais a começar pelo Rio Grande do Sul a partir de amanhã à tarde. Pode chover a qualquer hora também, ainda no leste da Bahia e entre o norte do Ceará, do Piauí, passando pelo Pará, norte do Mato Grosso, até o estado de Rondônia. Vamos ver aqui como fica o tempo em algumas capitais amanhã? Em Salvador, atenção, porque a previsão ainda é de chuva a qualquer hora, por isso fica o alerta para o risco de deslizamento de terra. Amanhã por lá, máxima em torno dos 31 graus. No Rio de Janeiro, antes da chuva no finalzinho do dia, chega a fazer até 35 graus, bem quente. Em Vitória, não chove, máxima de 32 amanhã, assim como na capital gaúcha, mas por lá o risco é de chuva forte a partir da tarde. Para o estado de São Paulo, teremos uma quarta-feira quente e abafada. O sol aparece na maior parte do dia, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde e aí há previsão de pancadas de chuva em todas as áreas. Aqui na Grande São Paulo e nas regiões de Sorocaba e Campinas, pode chover forte, viu? A máxima chega aos 35 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 36 em Votuporanga. Faz até 35 graus também em Araraquara e em São José do Rio Preto. E na faixa leste, calor de 32 graus nas cidades de Campinas e Sorocaba. Lembrando do risco de chuva forte nessas cidades e também aqui na capital, viu?
Nessa madrugada, teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde em torno dos 33 graus. Aí na quinta-feira faz 32 e na sexta-feira o tempo vira, chove a qualquer hora e a máxima cai para os 27 graus. A polícia investiga 3 homens presos com fuzis no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, 2 deles faziam escolta para um homem do 1º Comando da Capital, PCC. Eles foram presos no domingo durante uma abordagem da polícia. Um deles, Vinícius Soares da Costa, de 28 anos, confessou que faz parte do PCC. A polícia investiga agora se ele assumiu a liderança da facção no litoral depois do assassinato de Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, em frente a um hotel aqui em São Paulo no mês passado. E agora vamos às notícias mais leves do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o juiz Fernando Bartoletti, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Olha, Gamberini, leve, mas com algumas polêmicas. O Corinthians volta ao campo amanhã pela Libertadores da América. Está perto de anunciar um reforço. Uma discussão que tem muito pano para manga aí, né, Celso? Pois é, Estela. Trata-se do lateral Zeca, que está em litígio com o Santos. O jogador já fez exames médicos e está perto de assinar contrato e ser anunciado. O Santos, por outro lado, emitiu nota dizendo que vai brigar para ser ressarcido em 150 milhões de reais, valor da multa de rescisão de contrato. Enquanto isso, Fábio Carille prepara o time para o confronto de amanhã, em Itaquera, contra o modesto Deportivo Lara, da Venezuela. Sem muito segredo, o técnico Fábio Carille realizou agora há pouco o último treinamento antes da segunda partida do Corinthians na Copa Libertadores. Mais uma vez, Fábio Carille acabou utilizando o esquema 4-2-4, sem centroavante fixo. O duelo será contra o líder do Grupo 7. A surpresa, o Deportivo Lara, da Venezuela, que venceu o Independiente da Argentina por 1-0 na estreia no torneio. O zagueiro Henrique concedeu a entrevista coletiva e falou sobre o compromisso desta quarta-feira na Arena em Itaquera. Era um time rápido, né? Time de qualidade também, time rápido, time de muita vontade, de jogadores experientes também. Então a gente sabe que alguns pontos, né, alguns não, os pontos fortes dele, onde a gente tem que neutralizá-los para que a gente possa fazer um bom jogo. Então a gente está ciente do que a gente vai enfrentar, da equipe que a gente vai enfrentar, dos jogadores que podem fazer diferença e então a gente já está ciente disso para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã. É obrigação do Corinthians ganhar do Deportivo Lara? Olha, nossa, jogando em casa, diante da nossa torcida, com certeza é uma obrigação, respeitando o adversário, mas é uma obrigação sim. A gente fez um bom jogo fora, jogo difícil contra o Milionários, buscamos um ponto lá e dentro de casa agora a gente tem que fazer nossa obrigação que é buscar os 3 pontos. E hoje foram definidos os locais e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. E Celso? Para variar, a definição gerou polêmica. O Corinthians, por exemplo, vai fazer os 2 jogos contra o Bragantino em São Paulo. A reunião dos representantes de clubes para definir as datas e locais das partidas de quartas de final do Campeonato Paulista foi movimentada. A tabela ficou assim. No próximo sábado, 19 horas, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Palmeiras. Domingo, mais 3 partidas. Às 11 da manhã, no Pacaembu, o Bragantino recebe o Corinthians. Às 4 da tarde, no Anacleto Campanella, São Caetano e São Paulo. E às 7h30 da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. A volta começa já na próxima terça-feira, 8h30 da noite, quando o Palmeiras recebe o Novo Horizontino em casa. Na quarta-feira, dia 21, 7h30 da noite na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. Na quarta-feira, Corinthians e Bragantino jogam 21h45 na Arena em Itaquera. E na quinta-feira, às 9 da noite no Morumbi, conheceremos enfim os 4 semifinalistas, na partida entre São Paulo e São Caetano. Nessa tabela, o que chama a atenção é o fato do Bragantino ter optado mandar sua partida contra o Corinthians em São Paulo. O Palmeiras reclamou.
A minha preocupação tem que ser com o Novo Horizontino. O Palmeiras respeita o Novo Horizontino, nós vamos jogar em Novo Horizonte, mas eu acho que tem uma distorção esportiva, eu acho que nós não deveríamos ir por esse caminho. Eu contestei, respeitando a todos, mas não é uma decisão que o Palmeiras compartilha, que o Palmeiras aprova. Time pequeno do interior tem que buscar os recursos para sobreviver. Nós vamos ter um campeonato o ano inteiro, nós precisamos buscar recursos. A estabilidade de um clube financeiro é muito importante. Não adianta eu fazer isso e depois ficar devendo, não pagando salário de jogador, não cumprindo os seus compromissos. Bom, polêmica está lançada, o Bragantino está ali tentando ganhar algum recurso, é um time pequeno, compreensível, mas a questão é como que fica a questão da torcida? Não, fica, na verdade, um prejuízo técnico. O Corinthians leva vantagem sobre os outros rivais, porque vai fazer as duas partidas em casa. Cheio de corintianos. Que manda do Bragantino, mas o Corinthians vai se sentir em casa. A propósito, a Polícia Militar vetou a realização desse jogo no domingo, às 11 da manhã, com 2 argumentos. Um, que vai ter uma corrida ali nos arredores do Pacaembu, no domingo, e que a saída dos torcedores corintianos vai coincidir com o movimento dos torcedores do São Paulo que vão para São Caetano. Problema. Apesar do veto da Polícia Militar, a Federação Paulista de Futebol não se pronunciou mantendo esse jogo no domingo às 11 da manhã. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E olha, de Minas Gerais veio hoje uma notícia triste para o esporte brasileiro, com a morte do ex-técnico da seleção masculina de vôlei, Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas tinha 68 anos e ocupava atualmente o cargo de diretor de administração e controle do Atlético Mineiro. Ele faleceu no centro de treinamento do clube em Belo Horizonte, vítima de uma parada cardíaca. Ele foi o comandante da geração de prata do vôlei brasileiro que colocou de vez o país no mapa mundial do esporte. Bebeto de Freitas participou hoje de manhã do lançamento do time de futebol americano do Atlético Mineiro na sede do clube. Ele chegou a discursar, mas passou mal logo depois e teve uma parada cardíaca lá mesmo, na cidade do Galo, onde morreu. O dirigente foi jogador e treinador da seleção brasileira de vôlei masculino. Comandou o time que, em 1984, faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, que ficou conhecida como a geração de prata do vôlei brasileiro, e abriu caminho para as conquistas que vieram depois, como o ouro de Barcelona. Bebeto chegou a treinar a seleção italiana de vôlei em 1997, que foi campeã mundial no Japão, sendo alçado ao Hall da Fama da categoria em 2005. Sempre ligado ao esporte, no futebol, ele foi presidente do Botafogo entre 2002 e 2008. E agora estava no Atlético Mineiro como diretor de administração e controle do clube. Nas redes sociais, várias entidades e clubes de futebol lamentaram a morte de Bebeto. A Justiça de Andorra, na Europa, pediu hoje a extradição do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, acusado de lavagem internacional de dinheiro. Vivendo livremente no Brasil, onde nada acontece, Teixeira já é réu no caso FIFA, em Nova York, e agora acusado pela Justiça de Andorra, na Europa, de ser membro ativo de uma rede internacional de lavagem de dinheiro do esporte. O processo em que Ricardo Teixeira é réu também inclui o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que está preso desde maio do ano passado. A juíza do caso diz que o cartola brasileiro teria lavado mais de 8 milhões de euros, o equivalente a 32 milhões de reais, conseguidos através de propina na venda de direitos esportivos da seleção brasileira, na época em que comandava a CBF. De acordo com a investigação da Promotoria de Andorra, a propina saía de empresas ligadas ao ex-cartola do Barcelona, que tinha laços estreitos com Teixeira no mundo esportivo. Como a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros, o pedido de Andorra contra Ricardo Teixeira não deve ser atendido. Mas o cartola continua respondendo a processo na Europa. O advogado dele nega qualquer irregularidade cometida pelo cliente e classifica como desproporcional a decisão da juíza de Andorra. Segundo a defesa do ex-presidente da CBF, ele vai prestar depoimento no processo na Europa por meio de carta rogatória. Para finalizar rapidinho, a Roma hoje garantiu vaga na próxima fase da Liga dos Campeões ao vencer o Shakhtar por 1-0 e o United do Mourinho foi eliminado em casa pelo Sevilha ao perder por 2-1. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E vamos com o Gamberini. O presidente Trump demitiu hoje o secretário de Estado Rex Tillerson.
Trump anunciou no Twitter a saída de Tillerson, agradecendo de forma vaga por seu excelente trabalho, e rapidamente anunciou Mike Pompeo, que era diretor da CIA, como seu substituto. Tillerson, que fica no cargo até o fim do mês, se opunha a Trump nas decisões da política externa americana. Stephen Goldenstein, subsecretário de Estado de Tillerson, também foi demitido, porque disse que a Casa Branca não informou os motivos da demissão de Tillerson, contrariando Trump. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Então quer dizer que Rex Tillerson levou do presidente Trump um pé no traseiro e deixou pela porta dos fundos o Departamento de Estado. Tillerson tem 65 anos e uma fortuna pessoal de 300 milhões de dólares. Ao ser convidado para chefiar a diplomacia americana, ele era presidente mundial da Exxon, uma das gigantes do petróleo. Dentro do conservadorismo americano, Tillerson se transformou num funcionário de estilo civilizado. Confiava nas informações que recebia dos seus subalternos, que são gente muito competente. Mas Donald Trump sempre teve como fonte de informação sobre política internacionais os programas da Fox News, uma rede de TV a cabo que destila ódio e preconceitos. E vejam que curioso, a cada trombada entre Trump e Tillerson, era Tillerson quem tinha razão. Eu vou dar para vocês 3 exemplos. O primeiro, a diplomacia americana acredita nos relatórios técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica, que desmentem a alegação de que o Irã está produzindo a bomba atômica. Um segundo exemplo, Tillerson era contra a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, assinado para evitar o aquecimento global. E um terceiro exemplo, Tillerson acreditava que era preciso dialogar com a Coreia do Norte, em lugar de ameaçá-la dia sim, dia não, por causa do programa nuclear e dos mísseis que ela produzia. No lugar de Tillerson, Trump nomeou o diretor da CIA, Mike Pompeo. E para o lugar de Pompeo vai uma mulher, uma extremista de direita chamada Gina Haspel. Pompeo e Haspel têm uma característica comum. Os dois são abertamente favoráveis à tortura. A CIA cometeu muitos crimes contra a democracia e contra a humanidade. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o Departamento de Estado, que é a casa da diplomacia dos Estados Unidos, é um contrapeso respeitável ao estilo deixa que eu chuto que Donald Trump sempre pratica. Há alguns meses, numa reunião a portas fechadas, aliás, dentro da CIA, Rex Tillerson afirmou que Donald Trump era um idiota. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Tillerson tinha toda a razão. É assim que o mundo gira. Boa noite. Em Washington, milhares de sapatos foram colocados hoje em frente ao Congresso num protesto contra a política de livre venda de armas nos Estados Unidos. 7.000 pares formaram um memorial temporário para crianças mortas por armas de fogo desde 2012. A manifestação foi para chamar a atenção dos parlamentares sobre a lentidão e falta de vontade de mudança das leis que fazem cada vez mais vítimas. Segundo o levantamento da revista Pediatrics, cerca de 1.300 crianças morrem e 5.700 ficam feridas por ano, vítimas de armas de fogo. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o juiz de direito Fernando Bartoletti, presidente da APA-Magis, sobre as críticas ao judiciário. Até já. O Brasil enfrenta um dos seus maiores desafios, a guerra contra o crime. A sensação de segurança assusta todos nós. Enquanto isso, o governo do estado de São Paulo, com firmeza, investimento e tecnologia, vem conquistando importantes resultados. Priorizamos a vida, reduzimos em 78% a taxa de homicídio, hoje a menor do país. Aumentamos e equipamos nosso efetivo, contratando 32 mil policiais, hoje são 120 mil. Isso é maior do que o exército da Argentina. Compramos mais 15 mil viaturas, 23 mil tablets e temos 32 aeronaves. Inovamos com a Lei do Desmanche, que reduziu em 34% os roubos de veículos. E para evitar que o crime aconteça, criamos o Detecta, o maior banco de dados de segurança da América Latina. Não vamos medir esforços dessa luta, porque é com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida.
Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens. Pra você. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Das notícias de destaque no mundo, aos fatos que mexem com o dia a dia do brasileiro. Nada escapa à equipe do Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação dos juízes e magistrados aos ataques ao judiciário. Entrevisto o juiz de direito Fernando Bartoletti, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Muito obrigada por estar conosco. Eu começo perguntando sobre está sendo apregoado que vai haver uma greve do judiciário em defesa do auxílio moradia. E está marcada para o dia 15, agora. Quero saber se a APAMAGES apoia essa greve. Boa noite, Maria Lídia. É um prazer estar aqui e receber um convite seu. Eu acho que a dimensão que está sendo dada para essa greve é muito maior do que ela realmente vai ser. Na verdade, é um dia de paralisação e é uma parte dos magistrados que vão fazer essa paralisação. Somente os magistrados trabalhistas e os magistrados federais estão nesse movimento, que corresponde a 3.500 magistrados de todo o Brasil. Os outros 14 mil magistrados, que são os estaduais e os militares, já se prontificaram que não vão participar desse movimento. Mas é por uma divergência conceitual? Isso, é uma divergência conceitual mesmo. Uma divergência por quê? Porque nós acreditamos na fundamentação que nós apresentamos no Supremo para defender os nossos direitos, né, no caso o auxílio moradia, e nós achamos que não é o momento dos magistrados se movimentarem contra o Supremo. Nós temos que aguardar o julgamento do Supremo. Sim, entendi. Agora, é interessante, né? Já que nós tocamos nisso, que é um benefício legal, o auxílio moradia, eu não ia começar por aí, mas vamos prosseguir, né? Desse ponto. De fato, a polêmica se ampliou, o debate, o conjunto das críticas vindo de todo lado, porque não deixa de ser surpreendente a questão do benefício que é legal. O questionamento é se é ético. Um juiz que tem, por força de lei, direito a um benefício, auxílio, moradia para a comarca em que ele estiver lotado, em que ele estiver trabalhando, parece que há uma compreensão. A indagação é por que permanece esse mesmo benefício para juízes que têm a sua casa própria e têm, às vezes, outros imóveis como fonte de renda. Por que, então, eles receberiam um auxílio moradia? Tem uma explicação? Tem. A explicação, primeiro, porque é prevista em lei. Né? Sim, é legal. É legal. Prevista na Lei Orgânica da Magistratura, isso desde 79. Muito bem. Isso é previsto porque quando você presta o concurso e ingressa, você não sabe para que comarca vai. Sim. À medida que vão abrindo as vagas, você vai subindo na carreira e, às vezes, você resolve se fixar numa determinada comarca e até compra imóvel para morar ali. O auxílio moradia, que no nosso caso chama ajuda de custo para moradia,
que está previsto como ajuda de custo, na verdade ele tem a mesma dinâmica do auxílio alimentação e do auxílio transporte. Você não precisa comprovar que você vai usar o auxílio transporte em transporte. Você pode ir a pé para o seu trabalho e você continua tendo direito a receber o auxílio transporte como auxílio alimentação. Você pode levar uma marmita para o trabalho e comer e você tem direito ao auxílio alimentação. O auxílio moradia ele tem a mesma conotação, é de indenização, que é uma ajuda de custo para você residir num local onde não haja imóvel funcional. Sim, mas até aí não é esse não fica em discussão. O questionamento, e aí é mais pelo lado ético, é se a pessoa não precisa do auxílio moradia, porque tem moradia, tem casa própria, se ao receber esse auxílio moradia, ela não está se valendo de um privilégio e não apenas de um direito legal. Eu não enquadraria como não, que é o questionamento que se faz. O privilégio. Mas eu acho que se existe um direito, e o direito estabelece que você recebe uma ajuda de custo, eu repito, ele não é para custear hospedagem, ele é uma ajuda de custo para você residir em uma comarca, porque você é obrigado a residir na comarca, não seria um privilégio. Isso é um direito que todos têm, embora você possa adquirir o imóvel. É o exemplo que eu dei do transporte. Você pode ir a pé para o seu trabalho, mas nem por isso você deixa de receber o auxílio transporte. São variáveis tão difíceis de compararmos com a realidade da vida dos trabalhadores no país e nem vamos ter tempo para entrar nessa discussão. Isso. Mas ainda sobre a imagem do judiciário, porque na esteira desses questionamentos todos, a imagem do judiciário está sendo muito atingida e tem havido muitos ataques e tem havido muita reação por parte de juízes, de magistrados e também de associações representativas, como no seu caso. Eu li o seu discurso de posse, um discurso muito forte, por sinal, em que vi que o senhor fez duras críticas, inclusive à imprensa, por um questionamento disso que o senhor acabou de dizer agora, que entende como sendo legítimo, é legal, não há questionamento, e que entende ser legítimo. No judiciário, no geral, vocês entendem que a imprensa cabe chamar atenção para a realidade dos fatos, despertar para a reflexão e o debate todas as questões que envolvem a vida do país? Eu acho e essa questão, por que não? Eu acho que na verdade, quando me referi no discurso, me referi a uma parte da imprensa, porque essa parte da imprensa, na verdade, pelo que eu entendo, ela traz alguma coisa da Lava Jato, direcionada pela Lava Jato. Por quê? Porque ela tenta desmoralizar a magistratura e denegrir a imagem do juiz, que no final de todo o ciclo vai ser aquele que vai condenar ou vai absolver, vai julgar todos os casos da Lava Jato. Então, talvez para questionar o resultado de quem é o julgador. Essa foi a crítica que eu fiz durante o meu discurso. Agora, eu acho que a liberdade de imprensa é uma segurança que é um princípio que nós devemos ter. A imprensa deve questionar tudo que ela acha que está incorreto ou que a sociedade, para a sociedade, não estaria certo. E cabe a quem for atingido fazer a defesa daquele direito. Incomoda o senhor esse tipo de crítica que tem acontecido? Não. Não apenas em relação a esses benefícios legais, mas a conduta dos magistrados, principalmente nessa época, o senhor mencionou a Lava Jato, né, em que a atuação de magistrados de instâncias superiores, e mesmo Sérgio Moro, em primeira instância, tem tido tanta evidência. Então há um questionamento, um julgamento popular que nem sempre é favorável, digamos. Isso incomoda, considerando o seu dia a dia, a sua trabalheira e o conceito pessoal que o senhor tem da sua função? Não, eu acho que não incomoda, porque todo juiz, quando assume a função de magistrado, ele sabe que ele nunca vai agradar as partes no processo. A partir do momento que ele decide, dificilmente ele vai agradar um ao outro. Às vezes desagrada os três, desagrada o Ministério Público, a parte que entra com a ação, a parte que está sendo demandada. Então não desagrada, eu acho que faz parte do sistema. O que desagrada é você pegar uma parte da imprensa que está direcionada só à magistratura e ao Ministério Público, quando outras carreiras no Estado recebem o mesmo benefício e às vezes acumulam até apartamento funcional com o auxílio moradia. Quer dizer, então o que desagrada é aquilo que os senhores entendem ser uma discriminação? Eu acho que não é discriminação, mas um direcionamento em razão do momento que o país passa e pela dimensão da Lava Jato.
Certo. É isso que eu... Bom, terminou o nosso tempo. A última questão é sobre o que disse hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, de que ela não age sob pressão. Como o senhor entendeu esse recado? Eu acho que é um recado muito bom e um recado que todo magistrado deve passar. O magistrado entra na carreira para decidir de forma imparcial. Ele não pode nunca agir sob pressão, seja econômica ou seja política. É para isso que a associação até luta pelos direitos e prerrogativas da magistratura. Justamente para quê? Para que nós tenhamos um poder judiciário independente, né, livre de qualquer pressão e que o cidadão tenha a certeza no julgamento imparcial. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista e a clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Gamberini. Francisco completa hoje 5 anos de papado. Escolhido em 2013, depois de Bento XVI, Francisco enfrentou desafios nos seus primeiros 5 anos, como o aumento das denúncias de abusos sexuais dentro da igreja. Apesar de anunciar uma política de tolerância zero para esses casos, o Papa foi duramente criticado quando disse que a Santa Sé só se pronunciaria ou agiria contra os acusados quando as investigações fossem encerradas. Ele voltou atrás nessa declaração, pediu desculpas a quem se ofendeu, mas a fala foi considerada um desserviço às ações anti-pedofilia da igreja. A crescente perda de fiéis e a forte resistência interna às reformas e às ideias mais arejadas também foram obstáculos enfrentados por Francisco. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ambiente pesado entre o Executivo e o Judiciário. Ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que Luiz Roberto Barroso, do Supremo, invadiu competência exclusiva de Temer. A presidente do STF, Carmen Lúcia, afirma que não vai ceder à pressão de políticos. Eles querem recuo na prisão em segunda instância. O caso poderia beneficiar o ex-presidente Lula. Romero Jucá se torna réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. O senador, que é presidente do MDB e líder do governo, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Nova fase da Lava Jato no Rio prende o ex-secretário de Administração Penitenciária e o diretor-geral de Polícia Especializada no Estado. Os dois são investigados por desvio de dinheiro no fornecimento de pães para os presídios e lavagem de dinheiro. Fiesp lança campanha contra juros altos e política econômica do governo federal e troca o pato por um sapo inflável. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, conheça a geração Floco de Neve, formada por jovens sensíveis que se ofendem por tudo.